Boa noite, com alegria. Desejo pra você uma boa noite, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Vai tudo bem. Olá, crianças! Como vocês estão? Mais uma vez nós estamos aqui para ouvir uma porção da palavra de Deus para os nossos corações, né? É isso aí, todos os dias nós nos alimentamos, não é verdade? A gente toma café da manhã, o almoço, o jantar e a palavra de Deus é o nosso alimento. Então, por isso, nós devemos sempre estar buscando essa palavra, né? Lendo, ouvindo, meditando nesse livro precioso, porque ela alimenta os nossos coraçõezinhos, nos deixa mais alegre, nos deixa mais forte, nos deixa mais pertinhos de Jesus, né? E ela faz toda a diferença na nossa vida. E hoje nós vamos aprender, né, uma história, uma lição da palavra de Deus que está lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Nós vemos essa história e é uma história que nos ensina algo precioso, né? Então, nós vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Coloca a mão no seu coraçãozinho, faz um carinho. Fala assim para ele, ó. Sossega, coração. Sossega, coração. Para você ficar bem calmo, tranquilo e poder ouvir a palavra de Deus. Se a sua cabecinha estiver muito agitada, se estiver pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, coloca a mãozinha na cabecinha e fala assim, ó, cabecinha, concentra na palavra de Deus. Para você realmente entender, né, e desfrutar desse momento maravilhoso com o Senhor. E para a gente ficar mais tranquilo, nós vamos fazer uma outra coisa. Faz assim comigo. Minhas mãozinhas juntinhas estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Querido Deus, amado Pai, sê conosco agora. Nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas nesse momento. Pedimos que o Senhor acalme os nossos coraçõezinhos, acalme os nossos pensamentos, acalme o nosso corpinho, para a gente poder prestar atenção só na Tua palavra. Para nós podermos estarmos pertinhos do Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Abençoe as nossas vidas, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças? Então, o que acharam do meu visual? Não, a tia Estela não vai passear na praça, a tia Estela não vai na piscina, a tia Estela não vai dar uma saidinha com esse sol quente e lindo que tá lá fora, porque nós não podemos sair, né? Nós precisamos, a maior parte do nosso tempo, ficarmos em casa nesse momento, para preservar a nossa integridade e a nossa saúde. Mas, peraí, para que então que a tia Estela está usando óculos escuros dentro de casa? Na verdade, esses óculos é para contar a nossa história de hoje. Sabe, algumas pessoas, às vezes elas nascem, ou às vezes, ao longo da vida, elas podem sofrer com alguma situação ou alguma doença que podem deixá-las cegas, né? Uma pessoa cega, ela não consegue enxergar. Para ela fica tudo escuro. E algumas pessoas que são cegas, elas usam o óculos, né? Por isso que a tia Estela colocou. E quando a pessoa perde essa capacidade de enxergar, né? É algo que faz muita falta pra gente. Feche os seus olhinhos aí na sua casa, né? Imagine como seria a sua vida se você não pudesse ver, né?
realmente algo difícil. É claro que as pessoas que têm essa deficiência, elas acabam desenvolvendo outros sentidos, né? Elas conseguem sentir melhor os cheiros, elas conseguem ouvir melhor, né? Porque elas desenvolvem mais, elas desenvolvem bem o tato, né? Elas conseguem identificar as coisas melhor quando elas tocam, né? Então elas desenvolvem melhor, mas acaba faltando esse sentido tão importante que é a nossa visão. E na nossa história de hoje, um homem, né? Ele era cego, né? E ele então, a Bíblia diz que ele usava, né, um cajado para poder se apoiar, para ir não tropeçar, não cair, né? E ele também, a Bíblia diz que ele usava uma capa, né? Que ele estava sempre com ela e ele ficava ali à beira do caminho. E ele ficava ali, né, pedindo dinheiro, porque ele não podia trabalhar, ele não tinha como se sustentar, né? Então ele ficava ali à beira do caminho pedindo ajuda para as pessoas, para ele poder comer e ter as suas necessidades supridas. E então um dia, esse cego, ele ouviu falar que Jesus passaria por ali, né? E aí então ele já tinha ouvido falar sobre as coisas incríveis e maravilhosas que Jesus fazia naquele lugar. Então, provavelmente aquele homem deve ter pensado: poxa, agora é minha chance. Alguém que pode me ajudar de verdade, não apenas me dando uma moedinha, mas me dando algo muito maior, que é a minha visão. E aí então aquele homem, né, lá na beira do caminho, estava ali na expectativa, esperando o momento que Jesus passaria por ali. E aí então chegou o grande momento. Ele começou a ouvir um burburinho, né? As pessoas conversando, as pessoas indo para lá e para cá, porque a audição dele era muito aguçada, era muito boa. E aí então ele: o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Me contem, me contem. E alguém disse: Jesus está passando. E aí então aquele homem ficou maravilhado, né? É agora a minha oportunidade, agora a minha chance. Mas como ele faria para chegar perto de Jesus no meio daquela multidão toda? As pessoas não iam deixar ele passar. Ele não teria como, né, encontrar o caminho com todas aquelas pessoas ali à sua volta. E então aquele homem, como é que ele poderia chegar perto de Jesus? Então aquele homem teve uma ideia. Eu não posso enxergar, mas eu posso falar. Eu tenho uma boca, ó, boa, eu tenho uma voz, ó, potente. Então a Bíblia diz que aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas começaram a dizer: silêncio, silêncio, você está atrapalhando, fica quieto aí. Jesus tem mais o que fazer, fica quieto, você está atrapalhando as outras pessoas. E quanto mais as pessoas falavam para ele ficar calado, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E ele gritava muito alto. E aí então a Bíblia diz que Jesus o ouviu e se aproximou daquele homem, né? E quando Jesus chegou perto daquele homem, então Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Parecia tão óbvio, mas é claro, né? Que Jesus queria, que aquele homem queria ser curado, ele queria voltar a enxergar. Mas Jesus, ele quer que nós falamos para ele o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, né? E aquele homem então disse para ele, né? Eu quero ver. E a Bíblia diz que Jesus então colocou a mão poderosa dele sobre a vida daquele homem e disse para aquele homem que ele estava então curado, né? E a Bíblia diz que aquele homem então soltou, né? Largou sua capa, né? E foi até Jesus. E ele recebeu a cura de Jesus na vida dele. E a partir daquele dia, ele começou a enxergar, né? Eu fico imaginando que talvez no começo tenha sido difícil para ele abrir os olhos, porque não estava acostumado com a luz. E de repente ele foi começando a ver cada coisa, né? E a Bíblia diz que aquele homem então agradeceu a Jesus e saiu, né, pulando e contando para todos o que havia acontecido.
Sabe, crianças, nós temos algo muito especial e importante para aprender com a vida desse homem, né? Esse homem, como a tia Estela falou para vocês, ele clamou, ele pediu, ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Nós podemos aprender uma lição muito importante com a vida desse homem. Primeiro nós podemos aprender que esse homem pediu para a pessoa certa. Ele pediu para Jesus. Por que ele pediu para Jesus? Porque ele sabia que Jesus era o único que podia curar, que podia salvar a vida dele, né? E muitas vezes nós estamos aí parados, né? As coisas estão acontecendo e a gente não pede a ajuda de Deus. A gente não pede Jesus que nos ajude. Nós precisamos pedir. Deus quer que a gente abra a nossa boca e fale para Ele. E como que nós fazemos isso? Através da oração, né? Nós precisamos buscar a Deus em oração. Nós precisamos pedir, clamar a Jesus para que esteja conosco, para que cure, para que tire a tristeza do nosso coração, para que alimente a nossa família. Ele é o único que pode suprir todas as nossas necessidades. Ele é o único que pode fazer todas as coisas. Então, crianças, que você aprenda, que eu, né, a tia Estela, que nós possamos aprender essa verdade. Se nós temos alguma situação, se nós temos algum problema, se nós temos alguma dor, alguma tristeza, alguma dificuldade, nós precisamos clamar pelo nome de Jesus. Porque Ele é o único que pode resolver todas as coisas, todas. Pensa numa coisa bem difícil. O papai tá sem emprego. A mamãe tá triste, tá brava, né? Por causa dessa situação. A nossa geladeira tá vazia. O meu coração tá triste porque eu não posso ver os meus amigos, né? Clame a Jesus. Fale com Jesus. Porque Ele pode tirar a tristeza do nosso coração. Ele pode trazer o alimento para nossa casa, né? Ele pode dar condições para o nosso papai de trazer a comida. Então, nós precisamos aprender, como aquele cego, nós precisamos aprender a clamar a Jesus, a pedir para Jesus. Porque quando nós fazemos isso com fé, porque aquele homem pediu com fé, quando nós fazemos isso com fé, Jesus responde às nossas orações, porque Ele se importa conosco, Ele se importa com o nosso bem-estar, Ele se importa com a nossa vida, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então vamos clamar, crianças, vamos pedir a Jesus que cuide de nós diante dessa situação terrível que nós estamos vivendo de pandemia. Vamos clamar a Jesus que console os nossos corações quando algo triste acontecer. Vamos clamar a Jesus que cuide da nossa vida, nos dando o alimento, né? Então quando nós clamamos, Jesus, Ele nos responde. E é isso que eu vou convidar você agora para fazer. Vamos clamar juntos a Jesus. Vamos pedir juntos a Jesus que cuide de nós nesses dias e em todos os dias das nossas vidas. Vamos lá? Feche os seus olhinhos, né? Tem uma musiquinha que a tia Estela canta, que a tia Estela aprendeu um dia, que ela diz assim, ó. Eu tenho um amigo que me ouve e me atende. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Agora nós vamos falar com Jesus. Querido Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença porque nós acreditamos no poder que há no nome do Senhor. Nós acreditamos que só o Senhor pode cuidar, consolar, alimentar, proteger as nossas vidas. E nós estamos aqui agora, diante do Senhor, clamando, rogando, pedindo, sinceramente, pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas, nesses dias difíceis de pandemia. Cuida das nossas vidas, cuida das nossas crianças que estão nos ouvindo agora. Que a Tua bênção esteja sobre a vida desses pequeninos e que nesses dias difíceis eles possam entender e experimentar o amor, o cuidado, a proteção, o
livramento, o suprimento do Senhor na vida deles. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre a vida destas crianças e que elas tenham experiências maravilhosas e poderosas com o Senhor nesses dias de dificuldade. É assim que oramos, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe a sua vida, que você fique bem, entendendo que Deus está cuidando de você e que Jesus tem todo o poder para suprir cada uma das suas necessidades. Um grande beijo para vocês, um grande abraço virtual para vocês. Logo, logo nós poderemos nos abraçar novamente, né? E sentiremos de novo esse carinho uns dos outros. Mas até lá, um grande beijo, um grande abraço virtual da Tia Estela. Tchau, crianças!